Bom, eu queria seguir a aula falando com vocês sobre uma parte que, assim, ela é bem rápida e não é muito importante. Na verdade, talvez seja até o tópico dos subtópicos, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.3 talvez seja o menos importante, porque é uma fórmula que você não precisa gravar, que dificilmente alguém vai pedir. Eu gostaria que você mais se ligasse no processo de criação dela, porque caso, e assim, acho que é muito difícil alguém cobrar isso, não que seja difícil de, né, fazer a questão, acho que é difícil de dar incidência. Ainda assim, se você lembrar o processo, você vai mandar bem, que é a quantidade de diagonais que um polígono pode ter, que um poliedro, desculpa, pode ter. Bom, a gente pode pensar no seguinte, até usar a própria figura de início. Eu vou puxar ela aqui, ó, tá ela aqui. Bom, a gente sabe que para formar diagonal, basicamente é uma diagonal formada por dois vértices. Mas lembra de um papo que eu falei contigo assim, nunca quaisquer dois vértices, né? Porque, por exemplo, se a gente falar dos consecutivos, tem problema. Então, teoricamente, né, vamos lá. Para formar uma diagonal, teoricamente, calma um pouquinho, eu teria que pegar total de vértices, né, meio que dois tracinhos, né, tipo assim, vou fazer aqui atrás. Dois tracinhos, que eu tenho que escolher dois vértices, vértice 1 e vértice 2. Bom, seria isso. O primeiro, né, se eu falo que o total de vértices é V, então V e depois multiplicar por V menos 1, né? Por que V menos 1? Um dos vértices daqui não vai entrar aqui. Tudo bem? Só que qual é a parada? Primeiro, a parada já começa aqui, nessa multiplicação, porque nessa multiplicação, se eu escolher, por exemplo, os vértices A e I, é a mesma coisa, né? A mesma diagonal que se eu escolhesse os vértices I e A. O que eu quero dizer é que a ordem aqui, né, não é relevante, então deveria aquele papo, né, dividir pelo fatorial das escolhas, que seria o 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, então por isso eu já vou colocar um 2 direto. Basicamente, né, não contar dobrado, é isso que esse 2 dividindo está fazendo pra gente. Sendo que vamos lá. Se nesse processo de escolher quaisquer dois vértices, 1 e 2, eu escolho, por exemplo, ó, bom que a gente não tá vendo, vamos no aleatório. Se eu escolho os vértices A e F, é diagonal? São dois vértices, A e F. AF é uma diagonal que seria a diagonal aqui, ó, da face, chamar de DF. Agora vamos lá, na sorte, se eu escolho HI. HI não, né? HI é lado. Então a gente vai ter que começar a perceber o seguinte, que dessa multiplicação, para descobrir o total de diagonais, tudo bem, eu até posso começar fazendo essa multiplicação de vértices, porque para escolher, né, formar diagonal é escolher dois vértices. Mas nem toda escolha de dois vértices vai produzir diagonal, então tem que tirar o quê? Todos os lados, né? Então se eu tirasse todos os lados, por exemplo, estaria falando de tirar todas as arestas, né? Lado é a mesma coisa que aresta, né? Tiraria o HI, que é aresta, tiraria esses dois aqui, IG, que é uma aresta, IF, aresta, ou seja, tiraria todas as arestas e tiraria também todas as diagonais de face, né? Porque eu só quero descobrir as diagonais do poliedro, né? Então, diagonais, até colocar aqui, do poliedro, ou digamos assim, interiores, vê se você me entende. Tá? Então, eu tiraria todas como essa, AF, ou como, por exemplo, essa, BG, sacou? Então eu tiraria aqui, eu vou colocar assim, essa letra talvez seja um pouco diferentona, mas ela não significa nada mais, nada menos do que somatório. E aí eu vou colocar, como eu já trabalhei com DF com vocês, seria assim, somatório das diagonais da face. Além de tirar as arestas que eu indiquei ali como A. Então essa seria a fórmula para você descobrir, e talvez seja algo até mais interessante, por exemplo, para a galera que é de específica, né? Mas ainda assim, se você precisar, você já tá ligado como que faz, beleza? Bom, eu queria também aproveitar para falar com vocês sobre os poliedros regulares, né? Vocês estão ligados que é um poliedro regular? Não? Cara, então eu mesmo falo com vocês. A gente tem como poliedro regular justamente... Bom, ele também pode ser chamado de poliedro de Platão, quando ele tem basicamente duas características, assim. A primeira, quando ele tem as faces, né, sendo polígonos regulares e congruentes entre si, ou seja, triângulos de mesmo lado, né, e de mesmo ângulo, então equiláteros e equînomos, e, além disso, faces iguais entre si. E segunda característica, os ângulos entre as faces devem ser congruentes, né? Ou seja, de inclinações iguais. Bom,
A boa notícia aqui é que só existem 5 tipos, né? 5 desses poliedros de Platão ou poliedros regulares. Vou colocar aqui também, ó. Poliedros de Platão. Que, inclusive, por uma questão aí de equiprobabilidade, são justamente os formatos que tem aqueles dados, né, de RPG, por exemplo. Por exemplo, o primeiro de todos é o tetraedro, ou também chamado de tetraedro regular, né? Todos eles vão acabar tendo esse sufixo, tetraedro regular, ou melhor, esse sobrenome, desculpa. E até eu escrevi tetraedro regular, eu fiz besteira. Bom, tetraedro regular, ele justamente por possuir esse nome, ele vai ter faces triangulares, que é como se fosse a pirâmide. Então vai aparecer para você aí na minha edição. Ah, moleque, porra, tô gastando a onda na minha edição. Mas deixa eu complementar. Ele só vai ter faces triangulares, como vocês estão vendo. Vocês já jogaram algum jogo que tinha esse dado assim? Aí, por exemplo, quando você tem, enfim, 4 possibilidades, que todas as faces são faces triangulares. E aí, por exemplo, dá para perceber que tem 4 faces, né? São 4 triângulos. Quantas arestas? Bom, 3, 4, 5, 6 arestas e 4 vértices. Bom, um outro que também existe, talvez você só não conheça com esse nome, hexaedro regular. Sabe qual é o apelido do hexaedro regular? Cubo. Beleza? O cubo ele só tem faces o quê? Tu sabe? Essa tu sabe. Só faces quadrangulares. Quantas? Se é um cubo, né? 6. Ele acaba tendo 12 arestas, se você contar aí, e 8 vértices, né? Tudo bem? 8 vértices? Sim? 4 em cima e 4 embaixo. Existe também um outro que é o octaedro. Tá ligado no octaedro? Não? Então, ó, eu já vou adiantar alguns nomes aqui que eu vou um pouco mais rápido. Octaedro, tem o dodecaedro e tem o icosaedro. Só nome, né? Maneiro. Só magia top. Aqui, o octaedro, ele tem faces triangulares também. Um total de faces, né? Pelo nome oct, 8. Se você contar, ele também tem 12 arestas, assim como o hexaedro, e tem 6 vértices. Beleza? O octaedro, ele é como se fosse 2 tetraedros. Se ligou na imagem? Né? Como se fosse a pirâmide para cima e para baixo. Então, por isso que ele acaba tendo menos vértices, né? Se for somar literalmente 4 com 4. Porque acabam que alguns vértices, se você colocar uma pirâmide com a outra, meio que incide, né? Igual. Sacou? Então você não cria tantos novos. Basicamente é isso. O dodecaedro, ele só tem faces pentagonais. Pente. E aí você pode também estar percebendo que ele tem um formato... Assim, não chega a ser de uma bola, né? Mas ele tem um formato parecido com uma bola. Ou, se você também tiver alguma outra coisa, depois deixa no comentário. Manda alguma coisa que você já tenha visto com esse formato. Mas vamos lá, só faces pentagonais. Um total de dodec 12. Arestas, elas são 30 e dá um grau maneiro. E 20 de vértices. Mas aí uma vantagem é que continua tudo aquela relação de vértice mais fácil igual a arestas mais 2, ó. Vértice mais fácil, 8 é igual a arestas mais 2. Beleza. Esse mais esse, 14 é igual a arestas mais 2. Esse mais esse, 14 é igual a arestas mais 2. Esse mais esse, 32 é igual a arestas mais 2. Tá tudo valendo. Icosaedro, por último, só tem faces triangulares. Esse prefixo ico é uma ideia de 20. O número de arestas vai ser 30 também. E aí vamos lá, vértice mais fácil igual a arestas mais 2. Vamos adivinhar o número de vértices? Vértices mais fácil, ou seja, não sabemos esse, mas com faces, 20, dá 30 mais 2, dá 32. Quem é que somado com 20 dá 32? Então isso aqui só pode ser o 12, tá? Então sempre valendo a relação para eles aqui, aquela relação de que vértices mais faces igual a arestas mais 2 para todo e sempre. Tem uma galera que grava, né, para gravar esses nomes, fez o macetinho do Chod, tá ligado? No Chod, não? Chod são as iniciais de cada um desses nomes. Tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular e o icosaedro regular. É o Chod. Chod. Já é? Aí pode ser assim, são os poliedros ditos de Platão. E assim eu termino. Valeu, gente. Até a próxima.